Voltamos com o Jogo do Poder, agora recebendo a candidata do PV à Prefeitura do Rio, Aspásia Camargo. Boa noite, candidata. Boa noite, Ricardo. Que prazer estar aqui com você e com os telespectadores para falar de campanha, falar de programa. O prazer é nosso recebê-la mais uma vez aqui no Jogo do Poder. Eu quero começar, candidata, com uma pergunta clássica. Por que a senhora quer ser candidata a prefeita do Rio de Janeiro? Eu quero ser candidata porque nós estamos vivendo um momento até positivo da cidade. Eu acho que o prefeito fez boas realizações, não estamos no fundo do poço, mas eu sinto que essa cidade precisa entender melhor o momento em que ela vive e os rumos que ela quer tomar. Em muitas políticas, em muitas questões fundamentais para o futuro da nossa cidade, e vamos pensar aqui em 2020, 2030, eu acho que nós não estamos no rumo correto. E eu tenho esse compromisso partidário que é muito antigo, eu fui membro da comissão da Rio+20, eu andei pelo mundo discutindo com empresários, com grupos sociais os mais diversos, e eu sinto que as cidades têm que mudar de rumo, elas estão liderando um processo de mudança muito grande, Ricardo, e eu ouvi inclusive de pessoas altamente qualificadas que em 20 anos nós não vamos reconhecer as cidades que nós estamos vivendo. Então é preciso fazer mudanças, é preciso mudar completamente o rumo da educação, não podemos continuar nessa mediocridade, né? Temos que resolver esses problemas fundamentais. O saneamento é um problema do século XIX que ninguém conseguiu resolver aqui, né? O lixo, não temos coleta seletiva nessa cidade. Então são coisas que preocupam e, sobretudo, a economia também, a economia é fraca. E o prefeito, na verdade, funciona como um tocador de obras, como se só construir obras fosse suficiente para impulsionar uma economia dinâmica e moderna. Candidata, eu acho que temos que fazer mais. A senhora teve participação ativa na Rio+20, a senhora tem um protagonismo na discussão da questão ambiental, e com base nisso, me parece que a senhora propõe mudanças nas bases de desenvolvimento do Rio de Janeiro, trocando as indústrias tradicionais, poluentes, como siderurgia e indústria do petróleo, por indústrias de tecnologia de ponta, do conhecimento. Quer dizer, como é que se dá isso na prática, candidata? Por exemplo, não autorizando a instalação de novas siderúrgicas, proibindo a instalação de indústrias, digamos, do pré-sal, enfim, qual seria o conjunto de medidas que na prática simbolizaria essa mudança nas bases de crescimento do Rio em direção a uma política mais sustentável? Eu acho que nós temos que acompanhar o mundo na nova economia, né? A nova economia não é só a economia verde, estrito senso, ela inclui também a informática, por exemplo. Nós estamos muito atrasados, estamos com um crescimento ridículo em informática, de 1%, quando o Brasil está crescendo a 7% ao ano, São Paulo está crescendo a 8%. Então, nós precisamos fazer coisas do futuro. O petróleo tem um núcleo de tecnologia avançada que é muito bom para o Rio de Janeiro. E ele está vindo para cá. Mas acontece que é uma indústria que tem um tempo limitado e que tem também grandes efeitos colaterais complicados. E o que mais preocupa é ver, por exemplo, que não é só o petróleo, né? É também a energia nuclear, são também essas intervenções em áreas da nossa orla, portos e coisas que destroem essas praias maravilhosas que nós temos. E como costuma dizer o grande economista Márcio Camargo, no Rio de Janeiro, as nossas belezas são a nossa riqueza. E nós temos que ter um turismo mais ativo, mais qualificado. Eu acho que o Rio de Janeiro tem um problema. Ele não conseguiu fazer a sua revolução industrial e agora ele precisa fazer a revolução dos serviços. E não está conseguindo, porque ele fica sempre muito tributário dessa velha economia que é a siderurgia e que acaba, siderurgia, petróleo, tudo isso, é muito antigo. E a gente tem que criar alternativas, como, por exemplo, as indústrias criativas, que são indústrias da cultura, né, e do entretenimento, e do design, da moda, e das editoras, etc., e que não está crescendo o suficiente também aqui. Eu vou dar um exemplo concreto. A senhora é eleita prefeita, que tipo de comportamento teria em relação, por exemplo, à Companhia Siderúrgica do Atlântico, a CSA, que é uma indústria altamente poluidora, que tem encerra uma discussão ambiental muito grande por conta da sua capacidade de poluição,
Mas, no entanto, gera 5.500 empregos na Zona Oeste. Que tipo de atitude, comportamento teria a prefeitura da prefeita Aspásia Camargo em relação à CSA? Bem, então vamos assim acalmar os ânimos, né? Na área de petróleo, o prefeito não faz nada, nós temos que achar que é bom, tirar proveito disso, tentar fazer um fundo que possa ser investido em outras coisas. Estou falando de CSA, siderurgia. Agora, CSA, simplesmente tirar os subsídios, porque é um absurdo. A prefeitura não está dando subsídio para a informática, que é uma economia limpa, de alta tecnologia, de alta dinâmica, que emprega muita gente, e nós demos subsídios totais para a CSA para fazer o quê? Uma emissão de gás de efeito estufa brutal, aumentou em 75% as emissões da cidade, não está dando 5 mil empregos, dá 3 mil, e olhe lá, e com muitos chineses no meio, e destruindo toda aquela área da Bahia e poluindo, inclusive poluição. Se uma outra CSA mesmo viesse para instalar no Rio, a senhora dificultaria a instalação de uma outra empresa nos moldes daquela empresa? Eu acho que siderúrgica não é a coisa dos nossos sonhos. Não. Ainda que gere emprego? Gera pouco. E você sabe o que está acontecendo com as siderúrgicas? Você está vendo o drama aí do Gerdau, de todo mundo? As siderúrgicas viraram commodity e estão com os preços caindo, despencando no mercado mundial. Então vamos acordar, vamos fazer coisas novas, vamos fazer coisas inovadoras. E eu o prefeito não vai interditar uma instalação de uma fábrica, não é esse o papel do prefeito. Mas, sinceramente, vamos dar prioridade ao que é bom. Agora, traduzindo em medidas práticas, a senhora é eleita prefeita, que tipo de atitude a senhora tomaria de modo a fazer com que o Rio realmente tivesse um crescimento sustentável? Do ponto de vista prático, quais são as 5 medidas, então, importantes, digamos, que pudesse consubstanciar uma mudança de rumo em direção ao desenvolvimento sustentável da cidade? Primeiro, a governança. O prefeito tem que ter uma máquina administrativa capaz de responder às demandas e às prioridades que ele elege. Então, ele tem que ter, ao invés de ter essas 27 secretarias para atender ao clientelismo político, ele tem que ter uma secretaria de planejamento e uma secretaria de desenvolvimento econômico, inovação e empreendedorismo. E com essa secretaria na mão, ele pode fazer um plano mais agressivo de atração de empresas para o Rio de Janeiro, facilitando a vida de empresas como as da informática, por exemplo. Esse é um primeiro ponto. O segundo é que nós temos que mudar a política do saneamento ambiental em geral, porque nós estamos na mão da SEDAI e a SEDAI não consegue tratar o esgoto no Rio de Janeiro. Ela é uma SEDA, né? Porque o de esgoto não existe, né, na SEDAI, ela só trata da água. E assim mesmo com dificuldades. Então nós temos que ter a possibilidade de fazer alguma coisa para poder tirar a cidade do século XIX e jogar para o XXI. Né? E temos que mudar também a filosofia da Conlurb, porque a Conlurb é uma empresa a senhora tem feito muitas críticas à Conlurb, e a principal delas em relação à coleta seletiva, que é falha. Que tipo de projeto a senhora teria para estender a coleta seletiva a um percentual maior? Parece que a Conlurb só tem 5%, meio por cento exatamente, de coleta seletiva. Né? É irrisória esse percentual. A senhora acha que é factível chegar a quanto numa cidade da extensão e da dimensão do Rio? Olha, São Francisco, que é parte desse C40, dessas 40 cidades do mundo que estão fazendo a revolução da sustentabilidade, tem 95%. Outras cidades têm 70%, 60%. Isso depende muito de você conseguir atrair empresas de reciclagem, que normalmente hoje nós mandamos tudo, o pouco que a gente recicla, que a gente coleta, a gente manda para São Paulo, para reciclagem em São Paulo e em Curitiba. Então, é trazer para cá essas empresas para poder fazer esse trabalho. Você tem, por exemplo, os automóveis... Qual seria o custo disso? Não, isso aqui é uma parceria público-privada. Agora, o que nós temos que fazer é contratar esses ex-catadores, que são agentes de reciclagem, para recolher esse lixo já selecionado na porta das casas e não fazer como a Conlurb faz, que ela coleta e junta tudo na esquina mais próxima. Então, isso é uma frustração muito grande, porque as famílias, às vezes, fazem o esforço e nada acontece. E aí você imagina o que é essa quantidade de lixo, andando quilômetros e quilômetros até Seropédica, depois o chorume vai até não sei aonde. Nós temos que, por exemplo, o lixo orgânico, nós podemos fazer tanta coisa com ele. A poda, nós podemos fazer uma indústria moveleira no Rio, com essa poda de árvore que vai para o aterro. Então, tudo isso, o lixo, no fundo, é
é muito rico, né? E ele precisa ser usado. Um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando a candidata do PV à Prefeitura do Rio, Aspásia Camargo.